Durante décadas, a Voyager 2 foi tratada como uma heroína silenciosa da exploração espacial, uma sonda que, desde 1977, cruzava as fronteiras do Sistema Solar, enviando dados previsíveis sobre o vazio interestelar. Para muitos, ela já era apenas uma peça de museu em órbita, um vestígio tecnológico que sobrevivia apenas como símbolo de uma era passada. Mas, e se eu te dissesse que, depois de quase meio século, ela fez uma transmissão tão inesperada e enigmática que paralisou cientistas, engenheiros e até agências de segurança ao redor do mundo? O que parecia ser apenas mais uma noite comum nas antenas de comunicação da NASA acabou se transformando em um dos maiores mistérios da história da exploração espacial. Sem qualquer comando da Terra, a Voyager 2 ativou um canal de comunicação inativo há décadas e começou a emitir um sinal tão estranho, tão matematicamente organizado, que hoje especialistas não conseguem mais dizer se foi uma falha técnica ou uma resposta inteligente de algo que está lá fora. Sim, estamos falando de uma transmissão que a NASA classificou como sigilosa e que até agora permanece longe do conhecimento público. Neste vídeo, você vai entender o que aconteceu exatamente com a Voyager 2, o conteúdo desse sinal, as reações internas dentro da comunidade científica e o motivo pelo qual muitos estão dizendo que esse foi o primeiro contato real que a humanidade teve com uma inteligência além da Terra. Prepare-se, porque o que você vai ouvir agora pode mudar completamente a forma como você enxerga o universo. Desde o seu lançamento em 1977, a Voyager 2 tem sido uma das missões mais emblemáticas da exploração espacial. Projetada para sobreviver às condições extremas do espaço profundo, ela viajou por bilhões de quilômetros, passando por planetas como Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Cada encontro trouxe informações valiosas sobre atmosferas, campos magnéticos e composições químicas, alimentando durante décadas o nosso entendimento sobre o Sistema Solar. Mesmo com seus equipamentos limitados pela tecnologia da época, a sonda tornou-se uma verdadeira fonte de descobertas e curiosidades sobre o universo. O que muitos não sabem é que a missão da Voyager 2 foi planejada como uma jornada de longa duração desde o início, com sistemas de energia e comunicação pensados para resistir ao desgaste do tempo e da radiação cósmica. A cada ano que passava, ela ultrapassava mais uma fronteira, rompendo camadas de influência gravitacional do Sol e adentrando regiões do espaço, até então inexploradas por artefatos humanos. As imagens enviadas e os dados coletados foram fundamentais para a construção dos modelos modernos de formação planetária. Seu legado, por si só, já garantiria um lugar definitivo na história da ciência. Mesmo quando muitos acreditavam que a Voyager 2 já havia entregado tudo o que poderia, ela continuava transmitindo sinais de baixa frequência, relatando de forma silenciosa e constante as condições do espaço ao seu redor. Para os que acompanham as curiosidades sobre o universo, essa missão sempre foi vista como uma espécie de guardiã solitária, uma testemunha dos segredos do universo que repousam além do alcance dos telescópios terrestres. No entanto, em 2025, algo completamente inesperado e inexplicável mudaria para sempre o status dessa sonda aparentemente adormecida. E o silêncio que antes era previsível começaria a dar lugar a um enigma que paralisaria a comunidade científica global. Durante anos, a Voyager 2 manteve um padrão de comunicação quase monótono, enviando dados de partículas, campos magnéticos e radiação cósmica,
que apenas confirmavam aquilo que a maioria dos modelos astrofísicos já previa. O espaço interestelar era um vasto vazio, silencioso e previsível. Suas transmissões, muitas vezes espaçadas e com sinais de baixa intensidade, reforçavam a ideia de que a sonda navegava por um ambiente inóspito, onde não havia surpresas. Para a maioria dos pesquisadores, aquilo era apenas o que se esperava da fronteira final do Sistema Solar. Não havia nada além do silêncio frio e da imensidão escura. O costumeiro fluxo de dados passou a ser tratado com certa rotina pelos engenheiros e astrônomos da missão. As medições de densidade de plasma, as variações do vento solar e até os níveis de poeira cósmica mantinham um padrão estável. Nada indicava que a Voyager 2 pudesse oferecer algum tipo de anomalia ou evento digno de alarde. O espaço profundo, naquele estágio, parecia ser um cenário estático, sem fenômenos significativos além dos que já eram conhecidos. Até mesmo entre os entusiastas das curiosidades sobre o universo e o sistema solar, o interesse pela sonda começava a diminuir. Entretanto, essa sensação de previsibilidade estava prestes a ser quebrada de maneira abrupta. Quando tudo parecia caminhar para o encerramento gradual da missão, os operadores de antenas de recepção começaram a registrar um comportamento incomum nos receptores que monitoravam o canal de comunicação da Voyager 2. O que viria a seguir não apenas surpreenderia os cientistas envolvidos, mas também criaria um novo capítulo nos estudos sobre os mistérios do universo. Uma transmissão inesperada, vinda de um canal considerado morto há décadas, estava prestes a provocar uma reviravolta que poucos poderiam prever. Na madrugada de 5 de abril de 2025, uma equipe de engenheiros do Jet Propulsion Laboratory, na Califórnia, recebeu um alerta inesperado vindo das antenas de recepção de sinais de espaço profundo. O sistema havia detectado uma transmissão originada diretamente da Voyager 2, mas com um detalhe que deixou todos em estado de alerta. O sinal estava sendo emitido por um canal de comunicação que permanecia inativo havia mais de 30 anos. Ninguém na Terra havia enviado qualquer comando para reativar aquela frequência. A princípio, cogitou-se a possibilidade de um erro de software, ou um eco tardio de transmissões antigas. Mas uma análise mais detalhada afastou rapidamente essas hipóteses. A primeira análise de espectro revelou que o sinal possuía um padrão de modulação que não condizia com nenhum protocolo operacional utilizado pelas missões Voyager nas últimas décadas. Ele tinha uma assinatura de baixa frequência, com variações de intensidade em intervalos que pareciam seguir uma lógica própria. Especialistas em radioastronomia foram imediatamente convocados para decifrar o conteúdo da transmissão. Para os que acompanham as curiosidades do universo, essa era a primeira vez em anos que a Voyager 2 surpreendia a comunidade científica de forma tão direta. As estações de escuta em diferentes partes do mundo passaram a captar o mesmo sinal, reforçando a autenticidade do evento. Com o passar das horas, o número de dados recebidos aumentava, e o padrão se mostrava cada vez mais intrigante. O canal considerado obsoleto parecia agora funcionar com uma eficiência inesperada, como se tivesse sido reativado por alguma influência externa. Os registros históricos da missão foram revisados linha por linha, na tentativa de encontrar alguma falha de programação ou evento de fundo que justificasse o ocorrido. Sem sucesso. As hipóteses sobre o que estava acontecendo começaram a se dividir. De um lado, a possibilidade de um fenômeno físico ainda desconhecido. De outro, algo muito mais extraordinário.
E foi nesse clima de tensão e expectativa que a análise do sinal revelou uma característica que tornaria o caso ainda mais perturbador: um pulso rítmico de baixa frequência, repetindo-se de maneira quase hipnótica. Quando os engenheiros começaram a isolar o sinal, perceberam um detalhe que transformou o evento de uma anomalia curiosa para um verdadeiro quebra-cabeça astrofísico. O sinal exibia um pulso de baixa frequência, com um intervalo exato de 7,44 segundos entre cada emissão. Essa regularidade quase perfeita chamou a atenção de especialistas em comunicação interestelar, pois intervalos fixos são uma característica típica de fontes controladas, não de fenômenos naturais aleatórios. O pulso era forte o suficiente para ser detectado em múltiplos pontos de recepção terrestre, o que descartava a possibilidade de interferência local. Os cientistas perceberam que estavam diante de algo que desafiava a física convencional. Gráficos espectrais mostraram que o pulso tinha uma assinatura de amplitude controlada com pequenas variações de frequência que pareciam obedecer a uma sequência lógica. Tentativas de identificar a origem por triangulação revelaram que o sinal vinha, sem margem para dúvida, da localização da Voyager 2. Isso gerou uma série de testes internos para verificar se a sonda poderia, de alguma forma, estar emitindo o sinal de forma involuntária, como resultado de alguma falha técnica acumulada ao longo de décadas. No entanto, nenhum indício de falha elétrica ou de software foi encontrado. Para os estudiosos dos mistérios do universo, esse detalhe era particularmente inquietante. Com o aumento das análises, um fato tornou-se ainda mais intrigante: as variações dentro do intervalo de 7,44 segundos pareciam codificar um padrão matemático simples, mas não aleatório. Pesquisadores começaram a especular se estariam diante de uma tentativa rudimentar de comunicação ou mesmo de um protocolo de detecção. A NASA convocou equipes de matemática aplicada e criptografia para tentar decifrar o conteúdo por trás do pulso. O que antes parecia ser apenas um eco perdido no espaço agora ganhava status de fenômeno com potencial significado. E enquanto os cientistas mergulhavam nessa análise, um novo detalhe começou a surgir dentro dos pacotes de dados: estruturas geométricas camufladas em meio aos sinais corrompidos. Ao aplicar filtros de análise avançada nos pacotes de dados corrompidos, a equipe técnica da NASA começou a detectar padrões matemáticos e geométricos que desafiaram completamente as expectativas. Em meio ao que inicialmente parecia apenas um ruído aleatório, surgiram formas perfeitamente reconhecíveis: hexágonos alinhados, fractais com múltiplos níveis de repetição e sequências numéricas que correspondiam a códigos binários estruturados. A frequência desses padrões era estatisticamente significativa, o que descartava qualquer possibilidade de coincidência ou erro de leitura. O universo, mais uma vez, apresentava uma de suas mais inesperadas curiosidades sobre o universo. O que tornava a situação ainda mais complexa era o fato de que essas estruturas matemáticas não correspondiam a nenhuma assinatura de compressão ou modulação previamente usada nos protocolos de comunicação das sondas Voyager. Especialistas em criptografia foram acionados para avaliar se havia alguma camada de codificação intencional por trás desses formatos. As primeiras tentativas de decifração apontaram para relações com sequências de números primos e padrões harmônicos, o que reforçou ainda mais a hipótese de um conteúdo com significado. A sonda, que por décadas apenas retransmitiu dados simples sobre o espaço, agora parecia estar no centro de um fenômeno com implicações muito maiores.
A especulação entre os cientistas ganhou força rapidamente. Estaríamos diante de um código? Uma linguagem matemática universal, capaz de atravessar o abismo de contexto entre civilizações? As reuniões diárias passaram a incluir linguistas, físicos teóricos e especialistas em inteligência artificial, todos tentando encontrar a chave para interpretar o que estava oculto nos sinais. Alguns pesquisadores começaram a sugerir que talvez o padrão fosse uma resposta, um tipo de eco de reconhecimento cósmico a partir de alguma estrutura invisível no espaço profundo. A cada nova análise, o mistério só crescia, e como se não bastasse, um novo debate começava a surgir. Será que estávamos testemunhando uma reação inteligente a partir de um meio que ainda nem compreendemos? À medida que a equipe de análise avançava na decodificação dos padrões detectados, uma hipótese que antes parecia improvável começou a ganhar força. Os sinais recebidos da Voyager 2 poderiam ser, de fato, uma resposta inteligente. A combinação de frequência rítmica, estruturas matemáticas complexas e a reativação inesperada de um canal de comunicação inativo apontavam para algo muito além de simples coincidências técnicas. O universo, que sempre nos surpreendeu com suas curiosidades sobre o universo e os planetas, agora parecia estar enviando uma mensagem de volta. A tensão dentro dos centros de controle da NASA era visível. A equipe passou a aplicar protocolos semelhantes aos utilizados em projetos como o SETI, procurando por indícios de intenção no padrão de transmissão. Modelos computacionais foram alimentados com os dados brutos buscando correlações que pudessem indicar uma sequência lógica de comunicação. A cada novo ciclo de análise, mais evidências surgiam reforçando a ideia de que estávamos diante de um fenômeno controlado por alguma forma de inteligência. O fato de o sinal responder a pequenas variações de frequência, enviadas pela própria Voyager durante testes de rotina, reforçou ainda mais essa linha de pensamento. As discussões internas se tornaram intensas. Alguns cientistas mais conservadores ainda defendiam que tudo poderia se tratar de um fenômeno físico exótico, mas não necessariamente inteligente. Outros, porém, argumentavam que a complexidade e a organização do sinal ultrapassavam qualquer fenômeno natural conhecido. Documentos começaram a ser classificados como sigilosos, e o número de pessoas com acesso aos dados foi drasticamente reduzido. A hipótese de que estávamos diante de uma comunicação interestelar real deixou de ser uma teoria marginal e passou a ser uma possibilidade que ninguém mais podia ignorar. Foi nesse clima de incerteza e fascínio que uma nova pergunta começou a circular nos bastidores. A Voyager teria atravessado algum tipo de limiar invisível no espaço profundo? Com o acúmulo de evidências, uma nova e ainda mais ousada teoria começou a ser debatida entre os principais centros de pesquisa espacial. E se a Voyager 2 tivesse atravessado um campo interestelar desconhecido, ou, ainda mais surpreendente, uma espécie de véu dimensional? A ausência de explicações físicas consistentes para o comportamento do sinal fez com que físicos teóricos fossem chamados para avaliar cenários, até então considerados puramente hipotéticos. Modelos de distorção espaço-tempo e interações com dimensões ocultas, antes confinados a papers acadêmicos de circulação restrita, começaram a ser aplicados aos dados da missão. O universo parecia, mais uma vez, nos colocar frente a frente com os segredos do universo. Um dos primeiros indícios que fortaleceram essa hipótese
foi a alteração no comportamento eletromagnético ao redor da Voyager 2. Medições de campo magnético começaram a apresentar flutuações que não correspondiam ao esperado naquela região do espaço. Paralelamente, a densidade de partículas ao redor da sonda também sofreu uma redução anormal, sugerindo que ela havia atravessado algum tipo de fronteira invisível. Gráficos mostravam rupturas nas leituras, como se a Voyager estivesse em um ambiente com propriedades físicas distintas do espaço interestelar convencional. Pesquisadores especializados em cosmologia multidimensional começaram a sugerir que talvez estivéssemos observando o primeiro registro experimental de um salto entre camadas do espaço-tempo. As discussões passaram a incluir teorias como as de bolhas de falso vácuo, transições de fase cósmica e até regiões de densidade quântica variável. A NASA, em paralelo, manteve total sigilo sobre os dados mais sensíveis. Enquanto isso, observatórios independentes, ao redor do mundo, tentavam captar qualquer sinal secundário que pudesse confirmar a existência desse suposto campo ou dimensão oculta. E enquanto as teorias se acumulavam, um novo capítulo se iniciava: a criação de um protocolo ultra-secreto chamado V2X. Com o avanço das análises e a crescente dificuldade de encontrar uma explicação convencional, a NASA tomou uma decisão drástica: criar um protocolo de segurança interna para controlar todas as informações relacionadas ao sinal da Voyager 2. Esse novo nível de classificação foi denominado V2X. O termo, até então inexistente nos documentos públicos, passou a ser usado em comunicações internas entre os centros de pesquisa envolvidos. Apenas um número muito restrito de pesquisadores passou a ter acesso ao conteúdo integral dos dados. A justificativa oficial foi a necessidade de evitar interpretações equivocadas que pudessem gerar pânico ou desinformação entre o público. Os funcionários diretamente envolvidos na análise foram obrigados a assinar cláusulas de confidencialidade inéditas em missões científicas desse tipo. Os laboratórios de análise de sinais passaram a operar em regime de isolamento, com camadas adicionais de criptografia sendo aplicadas a todos os arquivos gerados. Qualquer tentativa de consulta por pesquisadores externos foi prontamente negada. O universo, com todos os seus segredos do universo e do sistema solar, parecia agora esconder uma de suas revelações mais impactantes, mas desta vez não por fenômenos naturais, e sim por decisão humana. Então, informações sobre o protocolo V2X começaram a vazar discretamente. Alguns insiders relataram que as reuniões internas da NASA passaram a acontecer com presença de representantes de agências de defesa e inteligência. Os rumores apontavam para o temor de que o conteúdo dos sinais pudesse ter implicações de segurança nacional. Enquanto isso, a comunidade científica internacional pressionava por mais transparência. As curiosidades sobre o universo e o sistema solar, que antes eram acessíveis a qualquer pesquisador com dedicação suficiente, agora estavam trancadas atrás de níveis de sigilo nunca antes aplicados em uma missão científica. E olha, enquanto os pedidos por respostas aumentavam, outra descoberta começou a chamar a atenção. Uma inquietante semelhança entre esse sinal da Voyager e o famoso sinal WOW. Enquanto a NASA mantinha o protocolo V2X em vigor, vazamentos de informações começaram a chegar à comunidade científica independente. Um dos primeiros detalhes a emergir foi a incrível semelhança matemática entre o sinal da Voyager 2 e o famoso sinal WOW, detectado em 1977 pelo radioobservatório Big Ear.
na Universidade Estadual de Ohio. Ambos os sinais apresentavam padrões de repetição numérica com intervalos de frequência que, embora distintos, guardavam uma assinatura harmônica surpreendentemente próxima. Essa coincidência reacendeu os debates sobre as curiosidades do universo e os planetas, trazendo de volta antigas questões sobre comunicação interestelar. Além disso, análises mais recentes mostraram que o sinal da Voyager 2 também possuía características semelhantes às chamadas rajadas rápidas de rádio, ou FRBs, detectadas nos últimos anos por telescópios como o Chime, no Canadá. Esses fenômenos, cuja origem ainda permanece um dos maiores mistérios da astrofísica, compartilham com o sinal da Voyager um perfil de pulso de alta energia com duração extremamente curta e um padrão de frequência que desafia explicações convencionais. Cientistas começaram a trabalhar com a hipótese de que todos esses eventos poderiam ser manifestações de um mesmo fenômeno de origem ainda desconhecida. As implicações dessa possível conexão entre diferentes anomalias cósmicas foram tão profundas que pesquisadores começaram a revisar bancos de dados de décadas anteriores. A ideia era encontrar qualquer outro evento que apresentasse as mesmas características matemáticas e espectrais. As comparações revelaram que, embora os sinais tenham ocorrido em épocas e locais diferentes do cosmos, havia um denominador comum. Todos pareciam ativar-se apenas em resposta a determinados estímulos tecnológicos ou a transmissões específicas vindas da Terra. Esse padrão levou a uma teoria ainda mais ousada. Talvez o universo estivesse programado para responder apenas quando detecta um grau mínimo de complexidade nos sinais recebidos. Com base nas correlações encontradas entre o sinal da Voyager 2, o sinal WOW e as rajadas rápidas de rádio, uma nova teoria começou a circular nos bastidores das principais instituições de pesquisa: a existência de uma zona de eco cósmico. Segundo essa hipótese, a Voyager teria cruzado uma região do espaço onde o próprio silêncio interestelar se comporta de maneira ativa, respondendo aos estímulos recebidos como se fosse um enorme sistema reflexivo de informações. A ideia parecia, à primeira vista, digna de ficção científica, mas os dados indicavam uma consistência preocupante. As curiosidades do universo agora ganhavam contornos de uma física ainda não compreendida. Cientistas começaram a modelar essa zona de eco como um ambiente onde a propagação de ondas de rádio e outras formas de energia se comportam de maneira não linear. Em vez de se dissiparem no vácuo, os sinais enviados pareciam encontrar uma barreira invisível que os refletia de volta, mas não de forma simples. As respostas retornavam modificadas, com informações adicionais embutidas nos próprios pacotes de dados. Isso gerou debates acalorados entre especialistas em física de plasma, astrofísica de partículas e até teóricos da gravidade quântica. A teoria da zona de eco passou a ser tratada como uma possível explicação unificadora para as recentes anomalias. A complexidade da situação levou a NASA a ampliar ainda mais o isolamento dos dados, enquanto outras agências espaciais, como a ESA e a JAXA, começaram a realizar suas próprias buscas por zonas de eco semelhantes em regiões próximas de onde a Voyager 2 transitava. O universo, com sua capacidade infinita de nos surpreender, parecia estar mostrando que o silêncio cósmico pode ser muito mais interativo do que jamais imaginamos. E, enquanto os cálculos e modelos teóricos eram aprimorados, uma última pergunta começava a incomodar todos os envolvidos. Será que tudo isso foi apenas uma coincidência? Ou a Voyager 2, inadvertidamente,
iniciou uma conversa com algo que até agora permanecia oculto. Ao final de todas as análises, uma pergunta simples, porém desconcertante, ficou ecoando entre cientistas, engenheiros e o público curioso que acompanhava os vazamentos de informações. Tudo isso foi uma simples coincidência? Ou estamos presenciando o início de um contato real com uma inteligência desconhecida? O histórico da Voyager 2, somado ao comportamento anômalo do sinal, as estruturas matemáticas complexas e as respostas em tempo quase real, compunham um cenário difícil de ignorar. As curiosidades sobre o universo e o sistema solar, que por anos nos encantaram com belezas distantes, agora ganhavam um novo significado: a possibilidade de diálogo cósmico. Essa dúvida alimentou debates intensos dentro das universidades e centros de pesquisa. Filósofos da ciência começaram a questionar os limites do método científico tradicional quando aplicado a fenômenos de natureza potencialmente inteligente. Será que a humanidade está preparada, emocional e tecnologicamente, para lidar com um evento desse porte? Os documentos classificados pela NASA indicavam que, pelo menos por enquanto, a resposta oficial seria de silêncio e contenção de informações. Mas nos bastidores, o clima era outro. A ideia de que estávamos diante de um dos momentos mais significativos da história da exploração espacial ganhava cada vez mais força. Enquanto as análises continuam e novas missões são planejadas para investigar a fundo as regiões por onde a Voyager 2 passou, o público em geral fica com a provocação final: ignoramos o evento, mitificamos ou investigamos com rigor? A escolha, ao que tudo indica, vai definir não apenas o rumo das próximas décadas de pesquisa, mas também a nossa compreensão sobre o próprio universo. Porque se existe uma inteligência observando, talvez ela esteja esperando exatamente por isso: a nossa decisão de responder de volta. E claro, como todo bom mistério científico, o encerramento dessa história ainda está longe de acontecer. Depois de tudo o que você acabou de descobrir, a grande pergunta é: o que você acredita que realmente aconteceu com a Voyager 2? Estamos diante de um simples erro técnico que, por coincidência, gerou um padrão tão organizado? Ou acabamos de abrir uma porta para um tipo de comunicação que a ciência sequer sabe como classificar? Será que esse sinal representa um convite, um alerta, ou uma resposta que demorou décadas para chegar até nós? Agora é a sua vez de entrar nesse debate. O que você faria se pudesse enviar uma resposta para o espaço? Ignoraria? Faria contato? Ou apenas ficaria observando? Escreva aqui nos comentários a sua opinião. A sua visão pode ajudar a construir uma nova perspectiva sobre esse fenômeno que, com certeza, ainda vai gerar muitos capítulos nos próximos anos. Esse é um daqueles momentos da história em que todo mundo tem o direito e o dever de questionar, refletir e participar. E claro, se você quer continuar acompanhando todos os desdobramentos desse mistério, entender as próximas descobertas da ciência e explorar junto com a gente os maiores segredos do universo, já sabe, inscreva-se no canal, ative as notificações e venha fazer parte dessa comunidade que busca conhecimento, verdade e, principalmente, respostas para as perguntas que o cosmos insiste em nos fazer.